Estudos no Sermão do Monte, de Martin Lloyd Jones. Capítulo 32 – Como orar. Nos versículos 5 a 8 de Mateus 6 encontramos o segundo exemplo utilizado por Nosso Senhor com o fim de ilustrar o seu ensino acerca da piedade ou da conduta na nossa vida religiosa. Conforme já vimos, isso constituiu o tema que ele considerou nos 18 primeiros versículos desse capítulo. Disse Jesus, em termos gerais: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Aqui está sua segunda ilustração sobre esse particular. Após a questão da doação de esmolas, aparece a questão inteira das orações feitas a Deus, bem como de nossa comunhão e companheirismo com Ele. E uma vez mais, descobrimos aqui que aquela mesma característica geral que Nosso Senhor já havia descrito, muito infelizmente se evidencia novamente. Algumas vezes tenho pensado que esta porção das Escrituras é uma das mais perscrutadoras e humilhadoras da Bíblia inteira. Não obstante, podemos ler esses versículos de tal maneira que perdemos inteiramente de vista a sua significação e seu ensino, embora certamente não seja por isso que ficaremos sujeitos à condenação. Ao lermos essa passagem, a nossa tendência é sempre considerarmos a mesma como uma censura dirigida contra os fariseus, uma denúncia contra aqueles que eram obviamente hipócritas. Quando a lemos, pensamos no tipo de indivíduo que se exibe, que chama a atenção de outros para si próprio, conforme faziam os fariseus quanto a esse particular. Por conseguinte, consideramos o trecho apenas como um desmascaramento daquela flagrante hipocrisia, mas que não tem vinculação alguma conosco. Porém, isso é perder de vista toda a significação desse ensino de Jesus, a saber, o desmascaramento devastador dos terríveis efeitos do pecado sobre a alma humana, e, especialmente, o pecado na forma de egoísmo e orgulho. Nisso consiste o ensino de Cristo Jesus. O pecado, conforme Jesus nos mostra aqui, é algo que nos acompanha por todo o caminho que percorremos, chegando até a presença mesma de Deus. O pecado não é apenas um monstro que tenda por assediar-nos e afligir-nos quando estamos distanciados de Deus, quando estamos na terra distante, por assim dizer. Se quisermos acreditar na exposição feita por Nosso Senhor, o pecado é algo tão terrível que, conforme o Senhor o desmascarou, não somente nos seguirá até as portas do céu, mas também, se isso fosse possível, até ao próprio céu. De fato, não é esse o ensino escriturístico acerca da origem do pecado? O pecado não teve começo nesta terra. Antes mesmo do homem haver caído já houvera uma outra queda. Satanás havia sido um ser angelical perfeito e resplandecente, que habitava nos lugares celestiais. Todavia, Lúcifer caiu em pecado, antes que o homem caísse. Essa é a essência do ensino de Nosso Senhor, nestes versículos. Trata-se de horrenda exposição da horrível natureza do pecado. Coisa alguma é tão enganadora quanto a noção de que o pecado só existe em termos de ações, pois enquanto imaginarmos o pecado somente em termos de erros realmente praticados, haveremos de falhar na justa compreensão do mesmo. A essência do ensino bíblico a respeito do pecado é que, no âmago, trata-se de uma disposição. Assim sendo, o pecado é um estado do coração. Suponho que podemos fazer o sumário do pecado asseverando que ele, em última análise, consiste em autoadoração e em autoadulação, e Nosso Senhor mostra-nos que essa nossa tendência para a autoadulação, o que para mim parece algo de alarmante e aterrorizante, é algo que nos acompanha até a própria presença de Deus. Algumas vezes produz o resultado aqui aludido, isto é, que mesmo quando procuramos persuadir-nos de que estamos adorando a Deus, na realidade estamos adorando a nós mesmos, e nada mais. Esse é o tremendo alcance do ensino de Jesus, neste ponto. Aquele erro terrível, denominado pecado, que veio fazer parte de nossa natureza e constituição, como seres humanos que somos, é algo de tal maneira poluente de todo o nosso ser que, quando o homem está engajado em sua mais exaltada forma de atividade, ainda assim é mister que ele combata contra tal inclinação pervertida. Muitos têm concordado que o mais elevado quadro do homem que jamais se pôde retratar, conforme também penso, é vê-lo de joelhos, esperando em Deus. A oração é a mais elevada realização do ser humano, é a sua mais nobre atitude. Nunca o homem se mostra tão grande como quando entra em comunhão e contato com Deus. Ora, de acordo com Nosso Senhor, o pecado é algo que nos tem afetado tão profundamente que mesmo ao atingirmos aquelas elevações espirituais, ele continua conosco, atacando-nos por todos os lados. De fato, certamente cumpre-nos concordar que, com base na doutrina neotestamentária,
É somente quando chegamos a compreender a realidade por esse prisma que começamos a entender, realmente, o pecado. Tendemos por pensar no pecado conforme o vemos nos mulambos e nas sarjetas da vida. Contemplamos um beberrão, um pobre sujeito, e pomo-nos a pensar: eis aí o pecado, nisso consiste o pecado. Não obstante, não encontramos aí a essência do pecado. Para nos defrontarmos com um quadro verdadeiro do pecado, e obtermos autêntica compreensão sobre o mesmo, é necessário que contemplemos algum grande santo, algum homem extraordinariamente devoto e piedoso. Contemplemo-lo ali, ajoelhado, na presença do Senhor. Sem embargo, até mesmo ali o pecado está fazendo papel de intruso, tentando a pensar sobre si mesmo, a pensar agradável e prazenteiramente sobre si mesmo, a realmente adorar-se, em vez de adorar a Deus. Esse quadro, e não aquele primeiro, é que retrata fielmente o pecado. Naturalmente, aquele primeiro quadro também retrata o pecado, mas ali não o vemos em seu zênite ou em sua essência. Ou, dizendo-o de outra maneira, se alguém realmente quiser compreender algo mais sobre a natureza de Satanás e de suas atividades, o que se faz necessário não é que vá rebuscá-las nos farrapos e nas valetas da vida. Sim, se você realmente quiser saber mais acerca de Satanás, vá até aquele lugar desértico onde nosso Senhor passou 40 dias e 40 noites. Ali encontramos um retrato verdadeiro do diabo, enquanto submetia a tentações o próprio Filho de Deus. Tudo isso é destacado nesta declaração. O pecado é algo que nos segue até a própria presença de Deus. Antes de começarmos a analisar isso, gostaria de fazer uma outra observação preliminar, a qual me parece perfeitamente inevitável. Se esse quadro não nos persuadir de nossa própria total pecaminosidade, de nosso desamparo espiritual, e também de nossa total falta de esperança, se esse quadro não nos leva a notar a necessidade que temos da graça de Deus na questão da salvação, e a necessidade do perdão, do novo nascimento e de uma nova natureza, então desconheço o que mais nos possa persuadir. Temos aqui poderosíssimo argumento em favor da doutrina neotestamentária sobre a absoluta necessidade de nascermos do alto, porquanto o pecado é uma questão da disposição íntima, algo que faz parte de nós, tão profunda e vitalmente, que chega a acompanhar-nos até a presença mesma de Deus. Contudo, sigamos esse argumento para além desta vida e deste mundo, para além da morte e da sepultura, e contemplemos a nós mesmos na presença de Deus, em plena eternidade, para todo sempre. Não é o novo nascimento algo que poderíamos considerar um elemento meramente essencial? Aqui, pois, nessas instruções sobre a piedade e a conduta na vida religiosa, encontramos implícita, em quase todas as declarações, essa doutrina final e neotestamentária da regeneração e da natureza do novo homem em Cristo Jesus. De fato, podemos ir para além desse ponto e dizer que mesmo que tenhamos nascido de novo, e mesmo que já tenhamos recebido uma nova vida e uma nova natureza, ainda assim precisamos dessas instruções. Temos aqui instruções de nosso Senhor ao povo crente, e não aos incrédulos. Essa é a advertência de Cristo àqueles que já nasceram de novo, pois até mesmo esses necessitam de cuidado para não se tomarem culpados daquela hipocrisia tipicamente farisaica em suas orações e devoções. Primeiramente, pois, consideremos esse assunto de forma geral, antes de chegarmos a considerar aquilo que comumente se chama de a oração do Pai Nosso. Estamos diante daquilo que meramente poderíamos denominar de introdução à oração, segundo nosso Senhor ensinou nestes versículos, e sou da opinião que a melhor maneira de abordarmos o tema, uma vez mais, consiste em dividi-lo em duas seções. Há uma maneira errada de orar e há também uma maneira certa de orar. Nosso Senhor ventila aqui ambas essas formas. A dificuldade com a maneira errada de orar é que a sua própria abordagem é errada. Sua falha essencial é que ela se volta para dentro de si mesma. Trata-se da concentração da atenção naquele que está orando, em vez de concentrar-se naquele para quem a oração está sendo dirigida. Essa é a dificuldade. E nosso Senhor demonstrou isso aqui, de uma forma extremamente prática e incisiva. Disse ele: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens." Mateus 6,5. Esses se punham em pé nas sinagogas, em posição destacada e proeminente. Você deve estar lembrado da parábola que nosso Senhor contou acerca do fariseu e do publicano, que foram ao templo a fim de orar. Jesus estabeleceu aqui precisamente o mesmo ponto. Ele nos diz que o fariseu se pôs de pé no lugar mais proeminente possível, e ali pôs-se a orar.
O publicano, por sua parte, ficou tão envergonhado e contrito que, em pé, longe, ver Lucas 18 de setembro de 2014, não ousava ao menos erguer a cabeça, mas tão somente clamava: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Por semelhante modo, o Senhor Jesus assevera aqui que os fariseus se punham de pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, nas posições mais proeminentes, e se punham a orar, com o propósito de serem vistos pelos homens. Mas Jesus completou: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. De acordo com a asserção de Nosso Senhor, a razão que levava os hipócritas a orarem nas esquinas das ruas era mais ou menos a que se segue. Um homem, a caminho do templo, onde ia orar, ansiava por dar a impressão que a sua alma era tão devota que não podia esperar até chegar ao templo. Por esse motivo, começava a orar, postando-se de pé na esquina da rua. Pela mesma razão, ao chegar ao templo, esse homem colocava-se na posição mais destacada possível. Ora, o que nos importa é extrairmos o princípio dessa declaração, por isso, apresentei primeiramente este aspecto. O segundo elemento é expresso através das palavras que dizem: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus 6,7. Se reunirmos esses dois aspectos, descobriremos que dois eram os erros capitais que subjaziam a todo esse conceito de oração a Deus. O primeiro erro é que o meu interesse, se é que minhas atitudes são farisaicas, está em mim mesmo como sendo a pessoa que está orando. E o segundo é que eu sinto que a eficácia da minha oração depende de quão longa ela é e da minha maneira particular de orar. Consideremos esses dois erros em separado. A primeira dessas dificuldades, conforme já dissemos, é esse perigo de eu interessar-me por mim mesmo, como o personagem que está orando. Isso pode vir a ser detectado de muitas maneiras diferentes. A dificuldade básica e primária de quem age dessa forma é que tal pessoa anela por ser conhecida, entre seus semelhantes, como alguém que é dedicado à oração. Esse é o começo mesmo do erro. Tal indivíduo anseia por ser reputado homem de oração, sim, anseia e ambiciona coisas dessa natureza. Por si mesma, essa atitude labora em erro. Não nos deveríamos interessar por nós mesmos, conforme Nosso Senhor passou a demonstrar. Por conseguinte, se de alguma forma suspeitarmos que estamos interessados em nós mesmos, como indivíduos que costumam orar, já incorreremos em erro, e essa condição haverá de viciar tudo quanto nos propusermos a fazer. O passo seguinte, nesse processo, consiste no fato que, nesse indivíduo, forma-se o desejo positivo e real de ser visto pelos outros, quando ele estiver orando. Isso, por sua vez, leva ao degrau seguinte, isto é, faremos coisas que garantirão que outras pessoas fatalmente nos verão orando. Trata-se de uma questão que envolve a mais extrema sutileza. Na questão das esmolas, averiguamos que nem sempre essa atitude é óbvia e natural. Há um tipo de indivíduo que se exibe e se coloca em posição proeminente, que está perenemente chamando a atenção. Porém, também há maneiras sutis de se fazer a mesma coisa. Permita-me oferecer uma ilustração a esse respeito. Nos primeiros anos deste século, houve um homem que escreveu um livro bem conhecido a respeito do Sermão do Monte. Ao abordar esta seção, ele salientou esse sutil perigo, e como o mesmo ameaça uma pessoa sem que ela não se dê contas disso, essa tendência para o exibicionismo, mesmo quando está orando. E, como é evidente, aquele escritor fez um comentário acerca disso. No entanto, lembro-me que ao ler a biografia daquele comentador, encontrei esta interessante declaração. O biógrafo, que anelava por mostrar a grande santidade de seu personagem, ilustrou-a como segue. Nada havia de mais característico na pessoa biografada, diz ele, do que a maneira como, ao passar de uma sala para outra, subitamente caía de joelhos no corredor, e se punha a orar. Em seguida, levantava-se e prosseguia seu caminho. Para o biógrafo, esse hábito era prova da profunda devoção e santidade daquele homem, cuja vida estava narrando. Não penso que ainda preciso explicar o que quero dizer. A dificuldade dos fariseus era que eles tentavam dar aos outros a impressão de que não eram capazes de conter-se até chegarem ao templo, mas sentiam-se impelidos a se porem de pé onde estivessem, pelas esquinas das ruas, a fim de orarem sem mais delongas, de uma maneira ostensiva e óbvia. Sim, mas se alguém costuma cair de joelhos em um corredor, no interior de uma casa, isso já é causa de admiração. Quero mostrar, alicerçado sobre o ensino do Senhor Jesus, que aquele homem teria sido muito mais santo se não costumasse cair de joelhos nos corredores, mas antes, se ele oferecesse suas orações enquanto caminhava pelo corredor, indo de uma sala para outra.
Ele teria feito assim orações igualmente sinceras, e ninguém teria percebido que estava orando. Sim, quão sutil é esse erro! O próprio homem que nos adverte naquele livro a respeito desse erro tornou-se culpado do mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Uma outra forma muito sutil pela qual esse erro se manifesta é a que segue. Um homem pode dizer consigo mesmo: naturalmente, nunca cairei de joelhos nos corredores, ao passar de uma sala para outra, nem haverei de pôr-me de pé pelas esquinas das ruas, e nem me exibirei no templo ou na sinagoga, mas sempre orarei secretamente. Nosso Senhor recomendou: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta. Sim, sempre orarei em secreto. Todavia, é perfeitamente possível que uma pessoa ore em secreto, mas faça isso de tal modo que todos saibam que ela está orando em secreto, porquanto dá sempre a impressão que, por gastar tanto tempo em oração, é alguém que muito preza a oração. Não estou romanceando. Oxalá o estivesse. Você não terá alguma experiência com essas coisas? Quando você está em seu quarto, de porta fechada, quais são os pensamentos que lhe ocorrem? Pensamentos sobre outras pessoas que sabem que você está ali, pensamentos sobre o que você está fazendo, e assim por diante. É mister que nos desvencilhemos da noção que esse erro só opera quando oramos daquela maneira exibicionista e alardeadora, conforme faziam os antigos fariseus. O erro se repete de muitas outras maneiras, mais sutis e difíceis de detectar. Como é lógico, não devemos ser excessivamente escrupulosos quanto a essas questões, mas o perigo que nos ameaça é tão sutil que sempre devemos tê-lo em mente. Lembro-me de como as pessoas falavam de um certo homem que frequentava certas conferências, observando, admiradas, que ele sempre escapulia, terminadas as reuniões, a fim de subir até o alto de uma elevada pedra, e então se ajoelhava e orava. Bem, sem dúvida aquele homem costumava fazer tal coisa, mas não me cabe julgá-lo. Todavia, tenho indagado se naquele imenso esforço para subir e descer a pedra não havia certa dose daquilo que o Senhor Jesus aqui denunciava. Qualquer coisa em comum serve somente para atrair a atenção alheia para si mesmo, afinal de contas. Se eu me desviar do caminho, metaforicamente falando, não tanto para pôr-me de pé pelas esquinas das ruas, mas para tornar-me famoso como o homem da pedra solitária, então chamarei a atenção das outras pessoas para mim mesmo. Este é o problema: o negativo torna-se positivo de maneira muito sutil, antes de percebermos o que estamos fazendo. Entretanto, acompanhemos essa questão por um pouco mais. Uma outra variedade desse erro é o terrível pecado de se orar em público de maneira tal que sugira aos outros o desejo de se exercer influência sobre as pessoas presentes, ao invés do indivíduo aproximar-se de Deus com reverência e santo temor. Não tenho muita certeza quanto àquilo que passo a dizer, pois com certa frequência tenho debatido o ponto comigo mesmo, em razão do que falo com alguma hesitação, mas penso que essas instruções aplicam-se às chamadas belas orações que muitas pessoas costumam oferecer. Tenho indagado de mim mesmo se jamais deveríamos fazer belas orações. Quero dizer com isso que não me sinto feliz diante de alguém que dá muita atenção à forma externa da oração, mas admito que se trata de uma questão altamente discutível. Recomendo que você medite a esse respeito. Há pessoas que afirmam que qualquer coisa oferecida a Deus deve ser bela, e que, por isso mesmo, deveríamos ter cuidado sobre como formamos as nossas sentenças, como pronunciamos as palavras e como cadenciamos as frases de nossas orações. Dizem elas que coisa alguma pode ser bela demais, se tiver de ser oferecida a Deus. Admito que esse argumento se reveste de bastante força. Não obstante, parece-me que esse argumento é totalmente negativo, pois cumpre-nos pensar que a oração, em última análise, consiste em falar, em conversar e em ter comunhão com o nosso Pai Celeste. Ora, ninguém se dirige dessa maneira perfeita e polida àqueles a quem ama, dando demasiada atenção às sentenças, aos vocábulos e a tudo mais. Sem dúvida alguma, há algo de essencialmente espontâneo na verdadeira comunhão e companheirismo com o Senhor. Essa é a razão pela qual nunca acreditei nas chamadas orações impressas, que então são lidas do púlpito. Logicamente, isso depende de questões muito mais amplas e profundas, a respeito das quais não podemos agora tratar. Mas simplesmente estou levantando a questão para que você a considere. No entanto, quero sugerir que o princípio normativo é que o ser inteiro daquele que ora deve fixar sua atenção em Deus, concentrando nele todo o interesse, esquecendo-se de qualquer outra coisa. Longe de desejarmos que as pessoas nos agradeçam pelas nossas chamadas belas orações, deveríamos ficar perturbados quando isso acontecesse.
A oração pública deveria ser formulada de tal modo que tanto as pessoas que estivessem seguindo a oração em silêncio como aquele que estivesse proferindo as palavras, não tivessem consciência da presença uns dos outros, mas antes, fossem elevados, nas asas de oração, até a presença mesma do Senhor. Penso que, em relação a essa questão, se comparássemos e contrastássemos a prática usual dos séculos XVIII e XIX, perceberíamos melhor o que está envolvido. Não dispomos de muitas orações registradas dos notáveis evangelistas do século XVIII, mas existem muitíssimas das chamadas orações populares daqueles que se tornaram conhecidos como os gigantes do púlpito, no século XIX. Quase chego a ter a certeza de que foi nesse ponto que começou a haver alterações na vida da igreja cristã, e que isso abriu caminho para a atual ausência de espiritualidade e para o presente estado da igreja cristã em geral. A igreja tornou-se polida, bem educada e respeitável, e os supostos adoradores inconscientemente começaram a ocupar-se consigo, esquecidos de que estavam procurando entrar em comunhão com o Deus vivo. Deveras, esse erro é extremamente sutil. Em conexão com essa abordagem errônea, a segunda dificuldade surge quando nos inclinamos por concentrar nossa atenção sobre a forma das nossas orações ou sobre a duração das mesmas. Por outro lado, Jesus recomendou-nos, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Você deve estar familiarizado com o significado desse termo, vãs repetições. Essa antiga prática até hoje pode ser vista em muitos países do Oriente, onde são usadas as chamadas rodas de oração. Igual tendência também é notória no catolicismo romano, com os seus rosários e terços. Uma vez mais, entretanto, isso pode ocorrer até mesmo conosco de maneiras bastante sutis. Há pessoas que dão excessiva importância ao fato de suas orações serem marcadas para determinados horários. Em um certo sentido, é vantajoso que as nossas orações sejam feitas em horas marcadas. Contudo, se toda a nossa preocupação for orar em determinado horário, e não o ato de orar, seria melhor não orarmos. É tão fácil o crente cair em um hábito rotineiro, que ele se olvide do verdadeiro propósito daquilo que está fazendo. Tal como os islamitas que a determinadas horas do dia prostram-se de joelhos, assim também há pessoas que, ao marcarem um horário fixo para orar, chegado o horário marcado precipitam-se para fazer suas orações a Deus, mas perdem a calma se por acaso alguém vier estorvá-las. Essas pessoas sentem-se impelidas a cair de joelhos naquele horário. Entretanto, se meditarmos objetivamente sobre esse hábito, quão tolo ele nos parecerá. Uma vez mais, porém, que cada indivíduo examine-se a si mesmo. Entretanto, não deveríamos pensar somente na questão de um horário pré-fixado. O perigo sutil se manifesta em mais uma maneira. Os grandes santos, por exemplo, sempre passaram muito tempo em oração, na presença do Senhor. Porém, tendemos por pensar que a maneira de ser um santo é passar muito tempo em oração e na presença de Deus. Mas o ponto que precisa ser salientado, no caso dos grandes santos, não é que eles passavam longo tempo em oração. Eles não viviam de olho no relógio. Sabiam que estavam na presença de Deus, e por assim dizer penetravam na eternidade. A oração era a vida deles, e não sabiam viver sem orar. Não se preocupavam em calcular o tempo despendido em oração. No momento em que um crente começa a agir assim, torna-se mecânico, e terá arruinado sua vida de oração. O que nosso Senhor tem a dizer-nos sobre essa particularidade é o seguinte: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mateus 6,5. O que eles desejavam? Eles queriam receber louvores da parte dos homens, e já tinham recebido a sua recompensa. Por semelhante modo, hoje em dia há pessoas que são consideradas grandes homens de oração, ou são consideradas como quem oferece belas e admiráveis orações. Sim, essas pessoas recebem o louvor humano a isso correspondente. Porém, pobres almas, isso é tudo quanto elas obtêm. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ao falecerem, seu necrológio haverá de atribuir-lhes admiráveis qualidades de caráter, como pessoas dedicadas à oração. Acredite-me, porém, que aquela outra pobre alma, de coração partido, que não é capaz de formular uma sentença gramaticalmente correta, mas que clama a Deus do fundo de sua agonia, chega até a presença do Senhor e será recompensada de uma forma que aquelas outras jamais conhecerão. Eles já receberam a recompensa. Queriam o louvor humano, e foi isso que obtiveram. Abandonemos esses erros e apelemos para o caminho certo. Há uma maneira certa de orar, e uma vez mais, o segredo que envolve essa questão está na abordagem.
Esta é a essência das instruções dadas por nosso Senhor. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Mateus 6.6-8. Qual o sentido destas palavras? Em termos de um princípio essencial, está a significação. A grande e importante questão, quando oramos em qualquer lugar ou ocasião, é que devemos entender que nos estamos aproximando de Deus. Essa é a faceta que realmente importa. Trata-se simplesmente de uma questão de lembrar constantemente desse aspecto. Se ao menos percebêssemos que quando oramos estamos buscando admissão à presença de Deus, então tudo mais se ajustaria nos seus devidos lugares. Todavia, precisamos de um pouco mais de instruções detalhadas, e afortunadamente, nosso Senhor nos proporcionou essas instruções. Ele dividiu a questão como segue. Em primeiro lugar, aparece o processo de exclusão. A fim de certificar-me de que estou realmente me aproximando de Deus, preciso excluir certas coisas do meu campo de interesses. Tenho de entrar naquele quarto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Ora, o que está em pauta nessa instrução? Existem algumas pessoas que insensatamente se persuadem que essa recomendação proíbe todas as reuniões de oração. Dizem elas: não frequento reuniões de oração, mas oro em meu quarto, em secreto. Contudo, não temos naquela passagem bíblica a proibição contra os cultos de oração. Não há aqui qualquer proibição contra a oração em público, porquanto Deus também ensinou e recomendou essa forma de oração. Nas próprias Escrituras há vários exemplos de cultos de orações a Deus, e essas reuniões fazem parte da essência e da vida da igreja. Não era isso que o Senhor aqui proibia. O princípio básico em foco é que existem determinadas coisas que precisamos deixar de fora, quer estejamos orando em público, quer estejamos orando secretamente. Alistemos algumas dessas coisas. Precisamos excluir e esquecer outras pessoas. Além disso, devemos excluir e esquecer a nós mesmos. É isso que Cristo quis salientar, ao dizer que devemos entrar em nosso quarto quando oramos. Por assim dizer, podemos entrar naquele quarto quando estamos andando sozinhos por uma rua apinhada de pedestres, ou quando estamos passando de uma sala da casa para outra. Entramos naquele quarto quando estamos em comunhão com Deus, e ninguém sabe o que estamos fazendo. Porém, mesmo que se trate de um ato de oração em público, podemos fazer a mesma coisa espiritualmente. Estou aqui me referindo a mim mesmo e a todos os pregadores. O que eu tento fazer, quando subo ao púlpito, é esquecer-me da congregação sentada à minha frente, em um certo sentido. Não oro para eles e nem discurso para eles, não me dirijo a eles. Antes, estou falando com Deus e estou dirigindo minhas orações a Deus, e é por esse motivo que excluo e esqueço das outras pessoas. E então, tendo feito isso, me excluo e me esqueço de mim mesmo. É isso que nosso Senhor nos recomendou fazer. Não há nenhuma vantagem se eu entrar em meu quarto e trancar a porta se, a todo o tempo, estou cheio de meu próprio eu, pensando somente em mim mesmo, orgulhando-me de minhas orações. Com igual razão eu poderia ficar orando nas esquinas das praças. Não, o que preciso fazer é excluir a mim mesmo, tanto quanto as demais pessoas. Meu coração precisa ficar aberto inteira e exclusivamente para Deus. E assim, cumpre-me dizer com o salmista: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Salmos 86.11-12. Essa é a própria essência quanto a esse aspecto da oração. Quando estamos orando, precisamos lembrar-nos deliberadamente de que estamos falando com Deus. Por conseguinte, as demais pessoas, tal como o nosso próprio eu, precisam ser excluídas, ficando do lado de fora de minhas preocupações. O passo seguinte pode ser chamado de percepção. Após a exclusão, vem a percepção. Mas perceber o quê? Bem, precisamos perceber que estamos na presença de Deus. O que significa isso? Significa a percepção de quem Deus é e do que Deus é. Antes de começarmos a proferir palavras, sempre deveríamos relembrar essa realidade. Deveríamos dizer para nós mesmos:
agora estou entrando no salão do trono de Deus, o Todo-Poderoso, o Absoluto, o grande e eterno Deus que brande todo o poder, força e majestade, aquele Deus que é fogo consumidor, aquele Deus que é luz e em quem não há trevas nenhuma, aquele Deus total e absolutamente santo. Mas, acima de qualquer outra consideração, nosso Senhor insiste que deveríamos perceber, em adição a isso tudo, que Ele é o nosso Pai Celestial. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará. O relacionamento é aquele entre pai e filho, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Mateus 6,8. Oh, se ao menos percebêssemos essa realidade! Se ao menos percebêssemos que esse Deus Todo-Poderoso é nosso Pai, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Se ao menos percebêssemos que, verdadeiramente, somos seus filhos, e que sempre que oramos, devemos orar como um filho que se aproxima de seu pai. Deus sabe tudo a nosso respeito. Ele tem conhecimento de cada uma de nossas necessidades, antes mesmo que abramos a boca. Assim como um pai cuida de um filho, contempla-o, se preocupa com o filho, e se antecipa às suas necessidades, assim também sucede com Deus, no tocante a todos quanto estão em Cristo Jesus. Ele deseja abençoar-nos muito mais intensamente do que desejamos ser abençoados. Ele tem uma certa perspectiva a nosso respeito, ele tem um plano e um programa que nos envolve. Ele tem uma certa ambição concernente a nós, e, digo-o reverentemente, ele tem uma certa ambição que transcende aos nossos mais sublimes pensamentos, às nossas mais ousadas imaginações. Cumpre-nos relembrar que ele é o nosso Pai. O grande, santo e todo-poderoso Deus é o nosso Pai. Ele cuida de nós. Ele já contou cada cabelo de nossas cabeças. Também já asseverou que coisa alguma nos pode acontecer sem a sua permissão. Além disso, convém-nos relembrar aquilo que Paulo expressou tão gloriosamente em Efésios 3. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. V20. Essa é a verdadeira noção da oração, diz-nos Jesus Cristo. Orar não é meramente nos aproximarmos de um aparelho e girar um botão. Também não consiste em ficarmos manuseando as contas de um rosário. Não podemos dizer, preciso gastar algumas horas em oração, resolvi fazer assim e o farei. Por semelhante modo, não podemos pensar que a melhor maneira de obtermos alguma bênção seja passar noites inteiras em oração, como se as pessoas que assim não fazem não possam ganhar bênçãos celestiais. Necessitamos livrar-nos da noção matemática da oração. O que precisamos fazer, antes de tudo, é perceber quem é Deus, o que é Deus, e qual é a nossa relação com Ele. Finalmente, devemos ter confiança. Precisamos aproximar-nos do Senhor com a confiança simples de uma criança. Precisamos manifestar a fé própria de uma criança. Precisamos ter a certeza de que Deus é, verdadeiramente, nosso Pai, e, por conseguinte, precisamos excluir rigidamente qualquer ideia de que devemos continuar reiterando as nossas petições, como se essa repetição fosse capaz de produzir a bênção. Deus aprecia que demonstremos a nossa intensidade, a nossa ansiedade e o nosso profundo desejo sobre qualquer coisa que lhe estejamos pedindo. Ele nos recomenda ter fome e sede de justiça buscando-a com determinação. Jesus também recomendou-nos orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18,1. Pelo apóstolo, fomos instruídos, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Sim, mas com isso não devemos entender que devamos usar de repetições mecânicas, e também não devemos entender que precisamos crer que seremos ouvidos por causa do nosso muito falar. Não significa isso de jeito nenhum. Significa que quando oro estou falando com um Deus que é o meu Pai, e que Ele se deleita em abençoar-me, que Ele está muito mais disposto a dar-me o que preciso do que eu estou disposto a receber, e, finalmente, que Ele sempre está interessado em meu bem-estar. É mister que eu me desvencilhe daquele pensamento que imagina que Deus está postado entre mim e os meus desejos e aquilo que é melhor para mim. Pelo contrário, devo encarar a Deus como meu Pai, o qual, em Cristo Jesus, comprou-me visando ao meu bem final, pois está esperando abençoar-me com sua própria plenitude, em Cristo Jesus. Por conseguinte, excluímos o que não convém, percebemos quem é Deus, e então, motivados em sólida confiança, tomamos conhecidas diante de Deus as nossas petições, reconhecendo que Ele sabe tudo antes mesmo de começarmos a falar. Da mesma forma como um pai se deleita em que seu filho venha por diversas vezes pedir-lhe alguma coisa, ao invés desse filho simplesmente dizer,
meu pai sempre fez isso por mim, pois não há pai que não goste de ter contato pessoal com seus filhos e assim também Deus deseja que cheguemos até diante de sua presença. Entretanto, não devemos aproximar-nos de nosso Pai Celeste com um espírito duvidoso. Devemos reconhecer que Deus está muito mais disposto a dar do que nós estamos dispostos a receber. E o resultado disso será que teu Pai que vê em secreto, te recompensará. As bênçãos estão entesouradas ao alcance da mão direita de Deus, destinadas aos seus filhos. Deveríamos ficar envergonhados se porventura somos paupérrimos, quando deveríamos ser príncipes. Deveríamos ficar envergonhados por tolerarmos, tão frequentemente, pensamentos errados e indignos a respeito de Deus. Quanto a essa questão toda, essa nossa falha é causada pelo temor, e por igual modo, porque nos falta aquela simplicidade, aquela fé, aquela confiança, aquele conhecimento a respeito de Deus como nosso Pai Celeste. Se ao menos aceitarmos esse fato, então as bênçãos de Deus começarão a vir sobre nós, e poderão ser tão avassaladoras que, com D.L. Moody, sentiremos que essas bênçãos quase são mais ricas do que a nossa estrutura física é capaz de suportar, e então clamaremos juntamente com ele, exclamando: ó Deus! Deus é capaz de fazer por nós infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Creiamos nessa verdade, e então acheguemo-nos a Ele impelidos por pura confiança.